Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mais um estudo mais sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, acabamos de estudar o capítulo 19, hoje vamos falar alguma coisa nos capítulos 20, um capítulo muito importante, que fala sobre o tema ali, estou usando o tema da Bíblia, onde falam de Satanás será amarrado por 1000 anos, e os fiéis vão reinar com Cristo. Então, o Apocalipse 20 vai falar sobre esse anjo que desce do céu com a chave do abismo. Então, vamos ler o texto primeiro, depois vamos orar e estar tentando explanar esses textos para os irmãos. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20, meu irmão, você que está em casa, e quero que você acompanhe conosco. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, nem na sua mão. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão durante 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre 4 cantos da terra, Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e o cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se acabou no lugar para eles, não se achou, lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que Deus aplique a sua palavra lida na nossa mente e no nosso coração, meu amado irmão. Vamos orar nesse momento, pedindo a direção de Deus para esse estudo. Pai Santo e Deus eterno, queremos te agradecer nesta noite por esse estudo no livro de Apocalipse. Hoje estaremos no capítulo 20, Senhor. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento para buscar orientação e direção na Tua palavra. Que seja, ó Deus, algo muito tremendo nas nossas vidas e possamos descortinar, ó Deus, através da ajuda do Teu Santo Espírito, esses textos sagrados que falam profundamente ao nosso coração. Abre o entendimento do Teu povo para que possamos receber do Senhor essa dádiva da interpretação do texto da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, este texto, capítulo 20, onde haverá o milênio, a palavra de Deus fala que para muitos é chamado de a era dourada do planeta Terra, e muitos cristãos esperam de forma ansiosa por esse momento. O texto diz que Satanás será preso durante 1000 anos e vai haver aí, supostamente falando, claro,
o tempo glorioso de paz, quando milhões serão convertidos para a mensagem do Evangelho. Embora a palavra milênio esteja na Bíblia, esse período de 1000 anos é descrito em detalhes nesse capítulo 20 do Apocalipse. É desse estudo do capítulo 20 que esclarece se esse período será mesmo a era dourada ou chamada de noite milenar. Lá nos 3 primeiros versículos diz: e vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3 diz: e lançou-o no abismo e fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esta é uma sequência, do texto. Esta cena ocorre depois da morte dos ímpios e da ceia das aves de rapina e dos versos anteriores que nós estudamos falando sobre isso. É uma corrente aí, o texto fala de uma corrente. Eu quero que você entenda essa expressão corrente. Claro que aqui não é uma corrente de ferro, ou de aço, ou de bronze, não. Aqui não está se falando em corrente no sentido literal da palavra. Aqui é no sentido espiritual, ou seja, ele será preso não por uma corrente material, o texto está dizendo, mas por algo que a Bíblia não relata necessariamente, mas dá a ideia de que suas mãos serão atadas e ele não vai poder mais tentar os justos, os servos de Deus que já foram levados para o céu. Ou seja, a ideia da corrente é algo misterioso, sobrenatural, que vai impedir Satanás de enganar as pessoas e levá-las e conduzi-las para a morte eterna. Então, nem sempre alguns textos significa de forma literal como corrente ou chamado como cadeia, também, ok? O texto diz que ele será preso também por 1000 anos. E aqui 2 eventos vão marcar o começo do fim de 1000 anos, ou final do milênio. No começo dos 1000 anos, Satanás é preso, e no fim dos 1000 anos, ele é solto. O texto diz que o abismo, a palavra usa a palavra abismo, esse termo vem da palavra grega abis, ou abussos, que na verdade, ele vai aparecer também em Apocalipse 9, esse termo, se refere aí a um lugar arenoso, deserto. Isso era muito comum nesses países, nessas localidades, Mas o abismo aqui também pode ser no sentido de sepultura, conforme lá Romanos 10, 7. Ou pode ser traduzido como um lugar de superfície na terra, que, como foi a terra, por exemplo, antes da fundação, lá em Apocalipse 1, ou seja, sem forma e vazia. Ou seja, se você também caminhar para outros textos, por exemplo, como Jeremias, fala de cidades que foram derribadas diante do Senhor e se tornou um abismo, ou seja, dar uma ideia de que era um lugar, espiritualmente falando aqui, claro, de um lugar que não terá uma vida, podemos viver uma vida normal, será um lugar de sofrimento e de dor, E assim diz a palavra de Deus, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo, de Jeremias 4, 27. Isaías também fornece um dado muito importante acerca desse paralelo sobre o abismo. Diz que eis que o Senhor vai devastar a terra, vai transformar a superfície e dispersar os moradores. A terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor a quem proferiu estas palavras. Está lá em Isaías 24 também, que fala sobre nesses termos. Isaías está aí falando desse período que também é retratado em Apocalipse, tanto que Apocalipse 19 como Apocalipse 20. É evidente, claro, aqui que aqui está se falando sobre algo que a terra vai ser queimada e poucos homens vão sobreviver. Isso é um apocalipse, uma destruição total. O texto diz mais claro, haverá uma espécie de terremoto de magnitude grande que vai fender a terra, ou seja, não só vai fender, mas vai queimar
com fogo todas as superfícies da terra, ou seja, as vigas, os concretos, os prédios serão destroçados, vai não restar mais nenhum tipo de equipamento humano, físico, porque o texto fala de forma simbólica, mas nós estamos tentando entender como seria de forma física para chegar ao nosso coração. O único som que se ouvirá, diz o texto, será o vento, o suspiro do vento e o gemido dos espíritos maus. O texto vai falar também sobre as aves de rapinas que vão consumir as pessoas lá no Apocalipse 19, fala retratando sobre isso, né? E, queridos irmãos, é importante que a gente compreenda esses textos, porque esses textos estão falando justamente sobre o reinado de Satanás, que será amarrado por 1000 anos, e os fiéis que reinarão com Cristo. É isso que trata o capítulo 19, desse julgamento, né? E aqui eu quero trazer para os irmãos que nesse período onde os crentes serão levados, né, por 1000 anos, reinarão com Cristo, o pecado não vai existir, porque o pecado não pode existir na presença de Deus. Antes que o pecado viesse ao mundo, através de Adão e Eva, o homem tinha comunhão com Deus. Depois que pecaram, eles fugiram da presença de Deus. Moisés vai requerer isso lá em Gênesis, Êxodo, quando fala que Moisés buscou, Êxodo 33, a presença de Deus, esse privilégio. Deus disse: não, ninguém pode ver a Deus, né? E aí o texto diz que Deus passa de costa, né? Se é que Deus tem costas, e Moisés consegue ver a glória dele, mas não Deus, por conta desse afastamento do homem de Deus, né? E aqui o texto me dá muitas visões de Apocalipse 20, né? O texto diz da vinda de Cristo que vai ocorrer. É mencionado aqui que os ímpios pedirão que as rochas, as montanhas caiam sobre eles, que eles se esconderem da face do rei que está chegando. Quando você vai ver Apocalipse 6, de 15 a 17, vai falar desse dia tão terrível que vai acontecer para a humanidade que está distante de Deus. Ele vai dizer que viu tronos e aqueles os quais têm autoridade para julgar, a saber, Cristo, né? Ele viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, e bem como pela palavra de Deus, aqueles que adoraram a besta, aqueles que não adoraram a besta, melhor dizendo, e tampouco a sua imagem, aqueles que não vão receber e não quiseram receber na fronte ou na mão direita a marca da besta, é esse que vai sofrer essa perseguição, que terão privilégio durante 1000 anos servir com Cristo. O texto também fala de um julgamento durante o milênio. Os justos, já está claro, estarão no céu, reinando com Cristo, e a eles, diz o texto, foi dada a autoridade de julgar, porque isso é necessário que seu destino seja decidido. Paulo, quando escreve em uma das suas cartas, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz: porquanto mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, o milênio começará com a volta pública de Cristo. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Todo olho verá, né? Então, Cristo vai voltar nessas ideias que nós temos aqui, dessas categorias que eu vou subdividir aqui para que você entenda direitinho, né? Primeiro, os justos, os vivos, os mortos, os vivos de novo, depois os mortos. Os justos, mortos, serão ressuscitados, diz o texto, e os vivos serão transladados. Paulo vai dizer lá também em Tessalonicenses 4, que se nós ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Então o texto está me dizendo que vai vir um povo que Deus já resgatou e morreram, antecederam a nós,
e nós ficarmos vivos, seremos transformados e assim nos encontraremos com o Senhor nos ares. Os ímpios serão deixados em suas sepulturas e os ímpios vivos serão mortos. E aí a segunda morte, né? Que é a morte espiritual. Né? Então essas categorias, elas serão aprisionadas pela morte até que termine o milênio. E aí quando completar o 1000 anos, Satanás será solto mais uma vez da prisão, sairá, o texto diz, a seduzir as nações, né? E aí o texto vai dizer nos 4 cantos da terra, e aí vai usar a expressão Gog e Magog, né? Ou seja, dando a ideia de um número imenso de pessoas, semelhante à areia do mar, que será seduzida mais uma vez por esse ser que vem enganando as nações. Ele marchará então por toda a superfície da terra, vai sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém, que desceu, né, do céu, diz o texto, porém o fogo do céu vai os consumir, o consumirá, né? Esse termo Gog, Magog, esses termos simbólicos, são lá adaptados dos nomes dos inimigos de Israel, lá quando você lê Ezequiel 38, aqui eles representam, no caso Gog e Magog, que lá representava um povo específico, inimigo de Deus, do povo de Deus. Aqui em Apocalipse, Gog e Magog significa os inimigos de Deus atuais, aqueles que são de encontro à palavra de Deus, aqueles homens e mulheres que não servem a Deus, né? Seja do sul, do norte, do leste, ou seja, de todas as nações que se perderão por gerações. É isso que o texto está me indicando. Aqui não é uma cidade específica, mas Gog e Magog representa todo o mal. Como a Babilônia, né? A gente usa Babilônia no sentido literal, existiu, né? A cidade da Babilônia, o país, né? Mas quando fala Babilônia Apocalipse, está se referindo de um povo, de uma civilização, de uma cidade, de alguém que vai de encontro cruelmente à palavra de Deus, a ponto de matar os servos de Deus. Então, esta expressão Gog e Magog é nesse sentido. O texto fala da cidade amada, o Apocalipse focaliza aí a Nova Jerusalém, a cidade amada, que é a esposa do Cordeiro. E toda vez que você ver essa expressão, lembre que ele está falando da igreja cristã. João vê esta poderosa cidade, ele diz que ela desceu do céu, radiante em glória, ela desce no local da antiga Jerusalém física, diz o texto. Está lá em Apocalipse 21, você olhar comigo, lá no versículo 2, e diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu esposo, para seu marido. Essa mesma expressão você vê também no livro de Zacarias. Zacarias 14, versículo 4 e 5 diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, porque o vale dos montes chegará até Azal. Então o texto está fazendo comparações com coisas que já existiram, né? Os profetas estão aqui dando essa direção para nós, como coisas que ele está sendo revelado de forma espiritual, né? E Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 2, ele diz: ou não sabeis que os santos hão de herdar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, vós acaso são indignos de julgar as coisas mínimas? Esse julgamento não é para informações a respeito de Deus, é para informações a respeito de nós mesmos. Uma pessoa infeliz no céu, já pensou? Estragaria todo o paraíso, todo o plano de Deus. Então, Deus estará trabalhando, ou seja, nesses conflitos, para certificar que aquela pessoa que vai ascender aos céus, à cidade santa, estará ali com plena convicção do seu chamado para o reino de Deus, né? Serão abertos livros, e terão ali os justos que reinarão por 1000 anos, está lá no livro da vida. Quando terminar o julgamento, todo o universo saberá que nenhum pecador se perdeu, se que não fosse lhe dado uma oportunidade.
Nenhuma pessoa será condenada por algo que não conhecia, mas cada alma perdida estará ali, porque andou ou não pela fé. Se você andou pela fé, você recebeu a Cristo, você já saberá o que se traz para você. Mas se você estava distante de Deus, o juízo será sobre a sua vida, né? Então, eu listei aqui de algumas coisas que a gente precisa ter cuidado acerca do céu, né? E 3 grandes surpresas haverá no céu. Primeiro, vamos encontrar pessoas que achamos que não estariam lá. Provavelmente isso pode acontecer. De acordo com a nossa opinião, não eram pessoas boas, dignas. Se dependesse de nós, essas pessoas não estariam lá, estariam perdidas. Mas Deus sabe de algo acerca delas que eu não sei. Só Deus. Então, não cabe a mim julgar. A segunda coisa, pessoas que tinham certeza que estariam lá, pode não estar lá. É o tipo de gente, a respeito, a Bíblia fala, né? Se alguém for para o céu, esta pessoa que foi para o céu não conhece a Deus, então ela não está no céu. Nós julgamos pela aparência, pelo exterior, mas a Bíblia diz que Deus julga pelo coração, né? Então há muitas pessoas que podem ter surpresas, ou até a própria surpresa de não estar lá. A terceira coisa, a surpresa, vamos dizer assim, é ver que nós mesmos estamos lá e que o conflito finalmente terminou e que estamos salvos no lar eterno na glória de Deus. Os restantes dos mortos, o texto diz que não serão reavivados, não reviverão, até que se completassem os 1000 anos, ou seja, até que venha a primeira ressurreição. O texto me dá uma certeza, uma assertiva. Ele vai dizer: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, né? O milênio começa com a ressurreição dos justos e termina com a ressurreição dos ímpios. Os que ressuscitaram no começo desse período serão levados para a vida eterna, e os que ressuscitarem no fim, infelizmente, serão mortos para sempre. É a segunda morte, que é pior do que a primeira. Primeira ressurreição, o fato é de que quem participa da primeira ressurreição reinará com Cristo por 1000 anos. Isso indica que a ressurreição acontecerá no começo do milênio. É aqui a palavra que está dizendo, né? Começa no início do milênio, né? O texto diz que, por exemplo, o mar vai dar conta dos seus mortos, a morte vai entregar os mortos que nele haviam, né? Um termo simbólico para você entender que Cristo tem poder sobre a morte, e serão julgados segundo as suas obras. O texto também diz, em Apocalipse 20, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Você vê isso lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Versículo 15 diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado lá dentro do lago de fogo. Cuidado, queridos. O texto de Apocalipse 20, de 11 a 13, traz essa figura simbólica do julgamento da humanidade, que mostra que todas as pessoas serão julgadas, todas as pessoas que nasceram neste mundo, desde a criação de Adão, no Éden, até a vinda de Jesus, serão julgadas. Lembre-se e não esqueça disso. A salvação é uma dádiva de Deus, cabe a nós aceitarmos ou não. Se aceitarmos, obteremos ela, mediante a fé, diz Paulo, ou seja, aceitar a graça de Deus tem que mudar a nossa vida para melhor. Por isso que não tem como você continuar nesse evangelho se sua vida não muda. Porque nossa vida tem que continuar melhor, para nos tornarmos parecidos com Cristo. São as obras do amor de Deus sobre nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus vai dizer isso lá em Marcos 12, versículo 30 e 31. E ele vai dizer: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Verso 12
diz isso, seremos julgados segundo as nossas obras, isto é, segundo o que fizemos de bom ou mal, de certo ou errado neste corpo. Boas obras não salvam, se é que você me entende. Boas obras não salvam. Se você aceitar Cristo como seu Salvador, as obras ruins mostram que você não aceitou. Que às vezes as pessoas dizem, eu aceitei Jesus, mas continua fazendo coisa errada. Então, é a prova de que você não aceitou. Obras não salvam, mas as obras ruins demonstram que você não é um verdadeiro convertido diante de Deus. E o julgamento vem sobre você. O que é o julgamento, querido irmão, biblicamente falando? É a análise que Deus vai fazer da vida de cada pessoa e dos seus atos. Isso vai acontecer nos céus antes da vinda de Cristo. Deus nos dá esse privilégio. Nossos nomes irão passar pelo tribunal do céu. Um a um seremos julgados pelos nossos atos relatados no livro da vida. Daniel 78, versículo 9, fala sobre isso. E aí, quando ele volta, é para dar a sentença. Quando ele vier, o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrar na posse do reino que vos preparei desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 30 a 34 e 41. Aí existem dois grupos. Esse é o capítulo que fala do julgamento, especificamente do julgamento também, mas aqui é mais específico. Aqui você vê nitidamente que existem dois grupos, os grupos dos salvos e os grupos dos perdidos. Em qual dos dois você vai estar? Ou pretende estar? Só depende de você. Só depende das suas escolhas, onde você colocou o seu coração. Se você resolveu amar a Deus de todo o seu coração, se tornando cada vez mais parecido com Cristo e, consequentemente, amando o seu próximo, preferiu mais amar a Cristo e as pessoas do que a você mesmo, você representa esse reino. Mas se você não fez, amou mais o mundo do que a Cristo, você não representa esse reino. A segunda ressurreição diz que os mortos perdidos serão ressuscitados com a voz de Jesus. Os dois grupos vão ouvir a voz, 1000 anos de diferença, claro. João 5, 28, 29 diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ataque a cidade santa, diz o texto também. Sob o comando do grande marechal, as nações perdidas surgem de todos os quadrantes para atacar a cidade santa, a cidade amada. Todos parecem dispostos a serem enganados mais uma segunda vez. O pecado lhe deixou acostumado a pensar de forma irracional. O pecado faz isso, faz com que a gente haja de forma irracional. Satanás tem um exército formidável. Está lá o texto. Gigantes, semelhantes aos gigantes que viveram antes do período pré-diluviano, como Golias, por exemplo. Nós temos visto esses gigantes aparecendo ao longo da história. Lembra de Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, próprio Hitler, Adolf Hitler, esses homens que eram talentosos, mas eram militares que se ficaram a serviço não do bem, mas do mal. Bilhões de homens e mulheres seguiam essas fileiras um após o outro. O diabo é sedutor, não esqueça disso. Foi lançado para dentro do fogo do lago de enxofre, onde encontra-se lá não só ele, mas a besta, o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então ele veio para seduzir as nações, mas ele será lançado nesse lugar.
Esse dia já se aproxima. Eu particularmente acredito que estamos em contagem regressiva para o ataque final à cidade santa, mas no último minuto Deus vai intervir. Deus vai fazer fogo descer do céu e destruir a todos. Este é o fim deste grande conflito. Pecado e pecadores serão finalmente destruídos para todo sempre. E sobre o lago de fogo, que o texto fala, o lago de fogo ardeu e você pode observar bem, começa 1000 anos queimando a berça do falso profeta, agora ao final de 1000 anos ele é aceso outra vez para receber Satanás e todos os pecadores que voltaram a viver por ocasião da segunda ressurreição, daqueles que foram de encontro ao Senhor e à tua palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, e o pecado, mais uma vez consumado, gera a morte, diz Tiago 1,15. Os ímpios não entrarão, os ímpios perecerão, serão aniquilados, desfarão-se como fumaça. Está lá em Salmo 37, versículo 20. Semelhante à cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas e foram punidas, assim será também o julgamento dessa nação. Sodoma e Gomorra no século 21, que é a ideia de uma nação subversiva, uma nação ímpia, uma nação que pune aqueles que servem a Deus, receberá o grande julgamento. João lá no versículo 11, ele vai dizer que viu um trono branco, e aquele que nele se assentava, cuja presença fugiram da terra, e não se achou lugar para ele. Ele vai dizer que viu também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, foram abertos livros, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, que estavam escritas no livro, também foi julgado. Nós temos uma responsabilidade muito grande, queridos irmãos. É o desejo de Deus, muito, de que você tome uma decisão ao lado dele ainda em vida. O trono branco, de forma simbólica, está dizendo que todos os seres humanos que já passaram pela terra vai se reunir em volta desse trono branco e diante de Deus. Todos os reis, todos os seus súditos, todos os conquistadores, todos os povos que por ele foram subjugados, todos os tiranos e as pessoas que perseguiram, todos os papas, sacerdotes, pastores, pregadores, congregações, essas pessoas serão julgadas, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos. Quais são os eventos, então, para finalizar esta palavra, que marca o começo de 1000 anos, que vai marcar a história dos 1000 anos? Primeiro é a segunda vinda de Cristo, depois a ressurreição dos mortos, a transladação de todos os justos para o céu, é uma sequência, a destruição dos ímpios e a prisão de Satanás. Esses são os eventos que marcam o começo dos 1000 anos. E os eventos que ocorrem durante os 1000 anos, temos também uma sequência. Primeiro, a terra vai ficar deserta. Segundo, no céu, os santos procedem o julgamento. Ali evidencia os 1000 anos. E os eventos que marcam o fim dos 1000 anos, também uma sequência. Primeiro, ressurreição dos ímpios, libertação de Satanás por mais de 1 ano, descida da cidade santa sobre o Monte das Oliveiras. Satanás lidera os ímpios no ataque à cidade. Deus faz fogo descer do céu e os ímpios são destruídos. E finalmente, a terra purifica-se, será purificada, tornando-se a habitação dos santos de Deus. Este é o livro que revela essas coisas. Esse é o capítulo que nos faz entender que esses textos, embora de forma muito simbólica, mas de forma também muito criativa, me mostra a direção, mesmo que eu não entenda muito sobre o que foi falado aqui, mas esse texto te fala de sequência, de que vai haver um julgamento, o inimigo das nossas almas será preso, solto mais uma vez,
mas será preso e condenado eternamente. Então você que está vivendo a fé cristã, fique firme, se aproxime mais de Deus, faça como diz o livro de Isaías, quem é limpo, limpe-se mais. Mas se você ainda não fez, por favor, faça isso, acerte sua vida diante de Deus, entrega seu coração ao Senhor, peça a Ele para te ajudar na sua caminhada espiritual, e eu não tenho dúvida que Ele vai fazer isso em você e para você. Que Deus lhe abençoe, querido irmão, e te abençoe de forma especial nesta noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós encerramos aqui o capítulo 20 e vamos pedir aos irmãos que comecem a estudar o capítulo 21. O capítulo 21 é muito simbólico também, vai falar do novo céu e da nova terra, e provavelmente aqui a gente possa ser que a gente divida ou não sei se der tempo a gente divide, se não der a gente segura aí e tenta falar o máximo possível, tá bom? Mas continue estudando, próximo capítulo é o capítulo 21, e para que Deus possa falar aos nossos corações. Eu quero orar nesse momento encerrando mais esse estudo no livro de Apocalipse, agradecendo pela sua participação. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, muito obrigado a Deus pelo cuidado, pelo zelo e pela forma que o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Ó Deus, nos ajuda na compreensão da Tua palavra, e obrigado pelo que acabamos de ouvir, Senhor. Abençoa Teu povo que está acompanhando agora esses estudos, toma os Teus filhos em Tuas mãos, abre Tua mente, Teu entendimento, para cada dia mais, Senhor, aprender do Senhor e da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa todo o Teu povo, espalhado toda a superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe, meus queridos irmãos. Muito obrigado por você estar aqui. Pode comentar também esse vídeo, tá bom? Dê um joinha se você gostou também. E até a próxima sexta, se Deus assim o permitir. Paz.